Mas lá atrás estava falando lá, nossa, ficou excelente, hein? Você vê o crente como é, né? Crente tudo assim, né? Vamos estar orando? Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por essa manhã. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos dá de buscar o conhecimento na Sua palavra e de compreender a Sua verdade, ó Deus. Que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor dirija, Senhor, pelo Teu Espírito, para que possamos, Senhor, guardar a Sua palavra e não pecar contra Ti. Que o Senhor abençoe mais essa aula e nos dê a instrução necessária. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vocês já viram algum cientista desacreditar da ciência? Eu nunca vi. Vocês já viram? Mas vocês já viram crente não acreditar na Bíblia? Por incrível que pareça, tem isso, né? E por incrível que pareça, isso aqui é ensinado nas faculdades de teologia. Existe aí graças a Deus, né? Ainda, embora seja muito forte, né? Principalmente no Brasil, que faculdades reconhecidas, geralmente elas têm aí um viés liberal. E aí a gente, como a presbiteriana, ela briga muito para que não se entre isso no seminário. Mas do jeito que as coisas vão, né, e a formação do povo, é quase que certo que daqui a uns anos, possivelmente, possa entrar. A teologia liberal, como nós vamos ver, ela parte da gente, do crente, e aí parte do crente, e no final das contas ela vai falar o seguinte: olha, despreze tudo que está na Bíblia que é melhor. Agora pergunto, como que pode ensinar teologia e desacreditar da palavra de Deus? Mas é isso que acontece, né? Eu vou ler aqui em Judas de 3 e 4, que diz o seguinte: amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde o mundo foram antecipadamente pronunciados para essa condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Então veja só, se você quiser destruir uma casa, o que a gente faz? A gente vai lá na base dela, no fundamento, e enfraquecendo o fundamento você destrói a casa. Aquelas casas de madeira que existia, principalmente, você vê ainda muito no Paraná, que você vai lá, a casa ela é formada, de repente dá um cupim na madeira, enfraquece a casa e desmorona. Então a gente percebe isso, que toda grande heresia, né, as heresias principais que existem, elas vão falar contra a palavra de Deus, contra Jesus, contra o Espírito Santo, e também, logicamente, contra a Trindade. Por quê? Vai falar como é que pode ter 3 em 1, como é que a gente acredita nessa história? Como é que a gente acredita num Jesus que a gente não viu cruz, não viu morrer? Como é que a gente sabe se ele ressuscitou? Não sabe onde está o corpo dele. E como que a gente acredita numa palavra que ela tem que ser inerrante e infalível, mas foi escrita por homens? Então esses questionamentos é o que a teologia liberal traz para a gente. E é lógico, a partir do momento que se coloca a dúvida, o que acontece com a nossa crença? Nós vamos ficar em dúvida e falar, realmente eu não tenho como provar que Jesus estava na cruz, né? Na época não tinha uma foto, né? Na época a gente só tem lá os escritos. Nós vamos ver que escritos, muitas vezes o Velho Testamento foi escrito por judeus,
E muitos dos que falam sobre a teologia liberal, ele vai falar o seguinte, que a Bíblia ela foi escrita por judeu para quê? Para demonstrar que não era ele que perdia uma batalha. Aliás, que ele não perdia a batalha por causa que Deus estava trazendo um castigo ou resultado da desobediência. Mas é porque ele era um povo fraco. Então veja só, quando a gente vê e lê as histórias, as guerras de Israel, né, as guerras santas de Israel, onde Israel saía vitorioso, nós vamos entender que Israel saía vitorioso porque existia e existe um Deus que é o Deus que a gente acredita. Porém, vai se falar o seguinte, olha, a história não é assim não, a história é o seguinte, que Israel era um povo, e era um povo fraco, e quando perdia, não era o Deus dele que não estava com ele. Mas eles falavam isso por quê? Porque não queria dizer que é um povo fraco. Então veja só como a história ela é contada, e de que forma ela é contada. E isso, por incrível que pareça, está entrando nas faculdades. E eu apertei aqui, voltou. Então, a construção da teologia liberal, justamente ela vem de uma teologia chamada crítica, que, na verdade, a crítica e a liberal vai ser a mesma coisa. O que é essa crítica? A crítica é pegar a história, a palavra de Deus, e eles falam que é assim, é como se você estivesse tirando uma casca. Então fala o seguinte, ó, pega a palavra de Deus, tira essa casca e vamos ver o que sobra. E o que sobra? Esse é o problema. Porque eles vão falar o seguinte, não existe nenhum relato que o mundo foi feito 7 dias. A história de Moisés, nos relatos não vai ficar evidente que era Moisés. Atravessar o Mar Vermelho, então, nem se fala, né? E aí por aí vai. Então veja, quando eles começam a tirar o Deus da história, e quando a história passa a não ser a história da glória de Deus, então eles tiram toda essa casca, né, como se fosse um milho, eles falam, vamos tirar, né, toda essa casca do milho e vamos ver o que fica. E muitos deles chegaram à conclusão que a Bíblia não serve para nada. E foi isso que falaram mesmo, falaram o seguinte, ó, a Bíblia, ela não serve para nada, isso aqui é um livro que, se você der para o seu filho ler, isso é um horror. Infelizmente, isso é a teologia que se prega. Lógico que quando vem, como ela veio do século XVIII, XVII, XVIII, por aí vai, ela vem ensinando e moldando, e aí, lógico, a lógica deles é que o ser humano consegue ser melhor por ele mesmo, e lógico se depararam aí com 2 grandes guerras. E quando se depara com as guerras, de certa forma, desacredita no quê? Numa teologia liberal. Mas será que desacreditou mesmo? Não. Por quê? Porque as faculdades ainda ensinam. Então, assim, eu confesso para vocês que não é uma aula legal, não é uma aula legal de se formar, de estudar. Por quê? Porque quanto mais a gente estuda uma aula sobre teologia liberal, nós vamos perceber o quanto de engano existe nas igrejas e nos seminários. Então, quando você vai lendo, você fala, não é possível que alguém ensina isso. Lógico, eu tenho uma cosmovisão cristã e vocês têm. Na lógica de quem ensina uma teologia liberal, ele vai falar o inverso, vai falar, eu não sei como vocês acreditam no que está escrito na Bíblia. Só que veja só, o que eu ensinei na aula passada sobre totemismo? Primeira coisa, existe um mito, não existe? Que nós vimos. Existe um mito, e esse mito é o que eles falam. Eles falam, olha, a ideia é que a gente tire esse mito que existe na palavra de Deus. Só que nós falamos também sobre magia, não falou? E o que é a magia? É a manipulação de uma força, né?
De que força? Da força, seja da natureza, a força que é uma energia. Então a magia ela tem essa intenção de manipular. Por outro lado, a ciência também ela quer manipular as forças, as leis, né, da natureza, ok? Só que a gente tem que compreender que quando a gente fala sobre o Criador do universo, nós estamos falando que esse Criador do universo foi quem criou as leis da natureza, não foi? Se ele criou as leis da natureza, ele não depende das leis da natureza, ele está acima delas. E quando se acontece alguma coisa que a gente fala, isso não é natural que isso aconteça, a gente sabe que existe um milagre do Senhor. Não é isso que a história bíblica vai contar? É isso que a história bíblica vai contar. Então, assim, por outro lado, eu nunca vi alguém mudando de fato se não fosse pela palavra de Deus. Se você visitar presídios de gente sendo transformados, ou até mesmo campo missionário, de gente você fala assim, não é possível que esse se converteu. Se não fosse pela palavra de Deus, que gera o conhecimento sobre Cristo, as pessoas não conseguem ser transformadas. Porém, isso a teologia liberal não vai explicar. Mas vamos lá, vamos entender aí o que é. Deixa eu ver que horas são aqui. Bom, tudo começa o seguinte, olha, existe uma cosmovisão mitológica, ok? O que é a cosmovisão mitológica? A cosmovisão mitológica é, até então, né, lá atrás, acontecia, lembra do poder da igreja sobre todas as coisas, a igreja mandava também nos reinos, né, os reis, eles dependiam muito da igreja, então a igreja ela participava ativamente dos governos, ok? E aí a igreja falava o seguinte, a igreja ia ponderar algumas coisas e ela mesma iria trazer e falar, ó, isso é certo, isso é errado, não é isso, não é aquilo. Muito bem, então essa cosmovisão mitológica aqui, ela falava o seguinte, olha, se aconteceu alguma coisa boa, quem foi que fez? Deus. Aconteceu alguma coisa errada, é atribuída a quem? Ao diabo. Tá? Então, a igreja ela não deixava, de certa forma, que houvesse um estudo maior. Vamos entender alguns fenômenos. Por quê? Porque Deus, quando Ele dá a palavra dEle, e quando Ele faz o homem à imagem e semelhança, Ele está falando o seguinte, olha, para que a gente possa descobrir, para que a gente possa ir atrás e compreender o quê? Compreender o que existe, né? Fazer as descobertas desse mundo, como funciona. Lembre-se que o Senhor capacitou a gente com o quê? Com a imagem e semelhança dEle. Então isso está intrínseco ao homem, ou seja, ele tem essa capacidade de estudar e de conhecer e de fazer as descobertas. Mas até então não existia muito isso. Tanto é que gerou-se logo para combater essa cosmovisão, surgiu aí o racionalismo, o iluminismo, o humanismo. E o que é isso aqui, ó? Novas luzes, o homem deveria buscar o conhecimento científico e fazer descobertas. E olha quem são as influências aqui, ó. René Descartes, Isaac Newton, Spinoza, John Locke, entre outros. Então, alguns cientistas, né, estudiosos, eles começaram a estudar e fazer descoberta. E eles chegaram à seguinte conclusão, alguns deles. Falaram o seguinte, não, o homem tem a capacidade de entender os fenômenos naturais. Então, veja só, se tiver uma pessoa que tem esquizofrenia, ataque epilético, e aí, de repente, dá um problema aqui na igreja. E daí os irmãos começam a falar, está endemoniado e tal. Ao invés de tratar com o que deveria ser. Pode ser endemoniado? Não pode ser também. Mas hoje a gente tem doenças que é muito parecida com isso. E a gente não pode desprezar. Quem viu uma pessoa tendo
ataque epilético sabe como é. E não é uma coisa bonita de se ver. Não é fácil. Só que quando a gente não tem um conhecimento, vai atribuir-se ao quê? Tudo que é mal é o diabo. Eu conheci uma pessoa numa igreja que eu frequentava, que essa pessoa, ela começou a ter uns problemas tal, e levaram para todo lugar. Até na sessão de descarrego levaram. E aí, isso é verdade, hein? E a menina foi, até que teve um momento que não teve jeito, levou no médico, foi se aprofundar mais. A menina tinha falta de vitaminas. Hoje ela tem um problema que ela anda, é como se ela tenha tido um AVC. E hoje ela é jovem ainda e é obrigada a andar com bengala e tal, e anda como se tivesse um AVC. Tudo por quê? Porque, de certa forma, existia uma cosmovisão mitológica. Então, veja só, não é porque entrou-se, passou-se pelo movimento que existe um certo racionalismo, que a gente não pode acreditar na ciência. Não é isso que a gente está falando. E não é isso que Deus deu para o homem fazer. Muito pelo contrário. Era para que o homem, quando o Senhor fala para sujeitar, para a natureza se sujeitar, animais se sujeitar, o homem ser o gerente da criação, ele está falando para quê? Para que o homem descubra, para que o homem possa compreender como que funciona, ok? Então, depois dessa fase aqui, essa fase aqui, ela fez com que, logicamente, vai chegar até a igreja, não vai? E chega até a igreja. Tudo que acontece lá fora, chega na igreja. E aí, quando chega na igreja, nós temos aqui, baseado nesse pensamento, começa a ter a teologia crítica e a liberal. Ou seja, a igreja é vista como uma sociedade de pessoas com ideias comuns. Pessoas que vêm de fora e estão na igreja, sem a conotação teológica tradicional de religação entre Deus e a humanidade. Então, as pessoas falam, os pensadores falam o seguinte: olha, se existiu esse movimento que a gente precisa pensar, que a gente tem que usar o raciocínio, então vamos também questionar o que está na Bíblia. E não é errado você questionar. Você tem que entender muitas coisas. E isso até favorece, a defesa do Evangelho. Acontece que tudo acaba passando os limites, como sempre. E aí, depois disso aqui, para combater a teologia liberal, veio-se o fundamentalismo, que foi um movimento caracterizado pela interpretação literal, inabalável de textos sagrados, pregando obediência rigorosa a doutrinas fundamentais. Até aí também, legal, Só que todo mundo acaba perdendo aí a mão, como sempre, E aí nós vamos ver que acabou impondo também algumas regras sobre a igreja, e aí a gente tem até os irmãos aqui, que vieram de uma teologia um pouco mais rigorosa, E aí a gente sabe, o pessoal que tem mais de 30 anos aqui conhece igrejas que mulher não pode usar maquiagem, que não pode usar calça, que não pode ter bateria, e por aí que a guitarra cada vez que tocava a guitarra era o demônio que se infiltrava na igreja. Tudo isso foi coisa que a gente que tem mais de 30 anos de igreja sabe que existia isso. Ainda existe, mas hoje, com essa moda de church, acaba mudando, Mas na nossa época aí que a gente era criança, aí a coisa era mais apertada mesmo. Até aqui, eu e a Gisele, o Roberval, quando a gente era do grupo Manaim, tinham acabado basicamente de liberar a bateria aqui. E não é muitos anos atrás, Para não revelar a nossa idade, Muito bem. Coisa de pouco mais de 10 anos. Vamos lá.
Como é que funciona o movimento do pensamento liberal? Então, com o iluminismo, nós vamos ver aqui com o chamado iluminismo, foi um movimento intelectual, filosófico que dominou o mundo, principalmente a Europa, né, com ideias. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, que olha, a primeira coisa que tem que se pensar é que a gente raciocina, né? Se a gente raciocina, e aí é iluminismo, porque é como se estivesse iluminando a mente do ser humano. Então ele defendia a razão como uma fonte de autoridade. Então, antes da gente compreender, né, simplesmente pela fé ou não analisar um texto, o iluminismo ele vem e traz, ele fala, vamos trazer luz a isso, vamos trazer uma forma racional de pensar. Então, quais são as principais características? Valorização da razão, liberdade individual. Veja só, olha o que ele defendia aqui, e nós estamos falando que é do século XVIII. Veja só que se muita coisa de hoje não se parece com daqueles dias. Liberdade individual, ou seja, defesa da liberdade de expressão, de pensamento e de religião. Então a gente tem que compreender também que o liberalismo, uma das principais coisas que ele tem é falar o seguinte, olha, esse conceito de pecado não existe não. Sabe por quê? Porque Deus é amor. Inclusive tem um livro que é não sei acho que é Rob Bell, se não me engano, que o nome do livro é O Amor Venceu. Vocês já devem ter escutado em algum lugar isso, né? Sobre o amor venceu. Não ouviram? Então veja só, são pensamentos que existem hoje que não são novidades. São coisas que vêm lá de trás. Crítica ao absolutismo. Então o que quer dizer quando se fala crítica ao absolutismo? A Bíblia, você acha que ela negocia alguma coisa, principalmente com pecados? Não, né? Ou sim ou não. Ou você tem aliança com o Senhor, ou você não tem aliança com o Senhor. Ou você serve ao Senhor, ou você não serve ao Senhor. Então ela vai trazer o quê? Ela traz uma regra de fé e prática que a gente tem que ter. Por quê? Porque nós representamos o reino de Deus. Se representamos o reino de Deus, o que o reino do seu Senhor faz? Você conhece seu mestre? Conheço, meu mestre Jesus. O que seu mestre faz? O que ele te ensinou? Você segue o que ele fala? Progresso e ciência, ou seja, a crença de que o avanço e crescimento científico levaria à evolução constante da humanidade. O que vocês pensam sobre evolução constante da humanidade? Nós estamos evoluindo? Sim ou não? A Tânia acha que sim. O que mais? Depende. Tem coisas que estamos evoluindo, não estamos? E tem coisas que estamos regredindo. Né? E regredindo muito. Vocês sabem que, por incrível que pareça, existe pesquisa que fala que a geração atual, ela conseguiu saber menos que a geração passada. Nós estamos agora no presente. E isso, cada jovem que está aqui, né, os jovens mais jovens, né, os jovens que fizeram 18 anos, tem que saber disso aí. Porque a ideia é que o meu filho saiba mais que eu e desenvolva mais. A partir do momento que essa geração, ela está sabendo menos do que os pais. Isso é preocupante. O liberalismo econômico aí já é outra coisa. Bom, então o primeiro passo foi esse aqui, certo? O iluminismo. E aí a gente tem as figuras, né, os filósofos que contribuíram para esse tipo de pensamento, para esse tipo de desenvolvimento. Nós temos que entender o seguinte, que nada
nada é o acaso, né? Nenhuma teoria ela vai entrar do nada. Por que existem as teorias? Porque existe provavelmente algum momento de embate e aí vai criar uma filosofia, uma teoria, alguma coisa. Por exemplo, a igreja num momento de embate, ela teve que criar o quê? Os credos, os catecismos. Por quê? Para falar, olha, o que a gente crê? A gente crê nisso. Ok? Então a igreja acredita nisso. Então nos momentos de embate vai surgir aí os grandes tratados, né? A filosofia vai trabalhar bastante. Então a partir do iluminismo nós vamos ver aqui uma figura que é o Kant, né? O Kant ele é muito comum, e aí o Vinícius está aqui, o pessoal da área de história, né, e filosofia acaba defendendo muito. Por quê? Porque é uma forma, quando você fala sobre algumas figuras como essa, é uma forma de você falar, não, eu sou uma pessoa que eu sou racional no que falo. Só que a Bíblia também, nós vamos ver que os apóstolos Paulo e Pedro, eles vão defender também a racionalidade. Ele vai falar sobre a racionalidade da fé. Certo? E aí, qual que é a racionalidade que a gente tem que ter? Uma coisa para a gente pensar. Então aqui, Kant foi o filósofo alemão, né, ou seja, central do iluminismo, cujas ideias e a construção, né, do conhecimento, ética, estética, revolucionaram a filosofia. Ele é amplamente reconhecido por fundar o criticismo, um sistema que buscou superar a oposição entre o racionalismo e o empirismo, determinando limites da razão. Então ele traz aí uns questionamentos, por isso que é aí fundar principalmente a forma crítica de se ver, né? E dentre os conceitos que ele traz idealismo transcendental, que acima de tudo, né, são os dados da experiência sensorial. Então veja só, ele está falando de raciocínio e agora está falando de experiência sensorial. Ele fala de estruturas mentais e experiência sensorial. Por que ele fala isso? Porque ele está superando a oposição entre racionalismo e empirismo. Ou seja, a forma que você pensa e a forma que você vai agir e testar. Ok? E aí depois ele vai falar sobre o imperativo. Então, para ele, a moralidade baseia-se no dever e respeito à dignidade humana. Isso é errado? Não é errado. Veja que a fonte do liberalismo, o liberalismo, ele vai tomando conta do quê? Ele é muito sedutor. Ele vai falar coisas, ele não vai entrar em embate com a gente. Ele vai falar, não, eu entendo tudo isso que você fala, mas pensa por esse lado. Isso nos parece, muitas vezes, com a serpente lá no Éden, não parece? Que ela fala, não, o Senhor falou que você vai morrer. Mentira, você não vai morrer, não. Pode seguir aí, come esse fruto. Você vai, assim como ele, você vai ser conhecedor do bem e do mal. Veja que a sutileza no engano é a mesma que existe. Então, o esclarecimento, né, aí é sobre um ensaio, né, que ele fez, que ele define o iluminismo como a saída do homem de uma minoridade intelectual, incentivando a autonomia e o uso da própria razão. E aí depois, limites do conhecimento. Nossa razão não consegue acessar a realidade última das coisas, mas apenas como elas aparecem a nós. Então ele vai falar sobre racionalidade e depois ele vai falar sobre o quê? Sobre experiência, ok? E aí ele vai explicando e vai defendendo isso. E ele vai falar, olha, basicamente o que é realidade para mim, pode não ser realidade para você. Por que ele vai falar isso? Nós já vamos ver daqui 2 slides. E aí a gente tem aqui um outro teólogo, luterano, também alemão, considerado o pai da teologia ética moderna, que definiu o seguinte sobre o liberalismo.
foco na ética, o reino de Deus sobre uma organização humana por meio de ações inspiradas pelo amor cristão, rejeição de dogmas, ou seja, questiona o tradicionalismo. E a influência também de quem? Do Kant, utilizando a filosofia para interpretar o cristianismo. Olha só, a evolução do pensamento, e é isso que a gente tem que compreender. Na semana passada, quando eu falei sobre o totemismo, é uma coisa que a gente fala, não, isso aí tá longe. Totemismo é uma coisa lá dos indígenas, não é? No final nós vimos que existe um monte de simpatia aqui que a gente conhece, não conhece? Conhece. Vocês não quiseram falar, tal, porque vocês são crentes, mas a gente sabe que todo mundo conhece, né? Ah, o menino bateu a testa lá, fez um galo, o que ele faz? Ah, passa uma faca aí. Sabe por quê? Porque a faca é reta, não é reta? E aí você passa no galo, o reto com o galo, ele tem que fazer ficar reto. Esse é o pensamento. Só que isso aí, de certa forma, a gente fala, não, isso aí é coisa mitológica. Daí a gente vem para cá. E ele está falando o seguinte, que o que a gente pensa sobre o cristianismo é mitológico. Você entendeu? Só que quando a gente compara e fala o seguinte, bom, se o indígena faz coisas que é mitológico e esses filósofos estão falando que o que a gente pensa sobre o cristianismo é mitológico, a gente não pode ser assim. Então a gente tem que buscar uma forma racional e inteligente de interpretar, não é isso? Não é isso que a gente vai pensar? Acaba sendo assim. Agora pensa que você está colocando isso aqui na cabeça de jovens de 18, 20 anos. Pensa como é que ele vai falar. Ele vai falar, pai, como é que você conta? Você conta essa história aí direito aí do Mar Vermelho, da Arca de Noé. Será que existe isso aí mesmo ou será que isso aí é mito? Vocês estão vendo como essa dúvida, ela vai sendo colocada no nosso coração e na nossa mente. Entendeu? A gente tem que compreender que realmente o diabo ele não dá uma folga para a gente, né? Então, quando a Bíblia fala sobre a gente compreender, sobre a gente estudar, sobre a gente buscar um ensino, é porque muitas coisas vêm atacando a nossa cabeça. Agora, olha esse outro aqui, ó. Outro filósofo, também europeu, pai do pré-existencialismo. O que ele fala? Subjetividade é a verdade. Defendia que as verdades mais importantes não são abstratos, mas sim o modo como o indivíduo relaciona com as suas crenças. O que ele está querendo dizer com isso aqui? Que você interprete, de certa forma, a Bíblia conforme o seu interesse. Depois ele fala, angústia, o sentimento que surge quando percebemos que somos inteiramente responsáveis por nossas escolhas. Salto de fé, argumento que a crença religiosa não pode ser provada racionalmente. Ela exige um compromisso apaixonado de que vai além da lógica. Em outras palavras, se você quer acreditar no Senhor, glória a Deus por isso. Se você não quer, as suas crenças têm que ser preservadas. Eles vão falar também o seguinte, que olha, Jesus, quem que foi Jesus? Jesus, ele foi uma pessoa que assim como nós aqui, ele teve o quê? De certa forma, um compromisso mais apaixonado que todos nós aqui. Por isso, ele conseguiu que ele se tornasse mais perto de Deus. Isso é uma teologia liberal. Vocês estão vendo como vem a crença e como isso vai mexendo com a gente de tal forma que está nas faculdades. Hoje eu tenho 50 anos, meu filho 20 anos, daqui a pouco eu tenho 70 anos e ele 40 anos. E ele, a formação dele é quem vai estar ensinando aqui.
Vocês estão entendendo a gravidade da coisa? A gente às vezes acha que a teologia liberal, totemismo, seja o que for, está muito distante, mas ela está aqui no nosso meio. E se bobear, tem gente que está falando o seguinte, olha, eles estão certos. Muitas vezes crentes vão falar isso. Bom, e aí a gente tem o Schleiermacher. Então ele foi também, parece que tudo vem da Alemanha, né? Parece coincidência, né? Mas vem tudo da Alemanha. Então veja só, o Schleiermacher, ele foi um teólogo, filósofo alemão fundamental. Esse aqui, ó, ele é o chamado pai da teologia moderna. Então ele é chamado pai porque através dele outros vão defender o que ele defendia. E aí ele fala o seguinte, olha, teologia como sentimento. Redefiniu a religião não como um conjunto de dogmas e regras morais, mas como um sentimento de dependência absoluta de Deus. Olha que bonito, não é? Não é verdade? É bonito, sim. Mas olha, para ele, a fé é uma autoconsciência imediata da relação do indivíduo com o infinito. Jesus é o modelo perfeito dessa consciência, servindo como mediador que eleva a humanidade. Ele não acredita que Jesus é o Salvador. Ele acredita que Jesus é o quê? Ele é um modelo que a gente tem que seguir. Por quê? Porque ele ficou, por causa dessa paixão que existia no coração dele, ele chegou mais perto de Deus do que a gente. E é um teólogo, né? E influenciou muita gente. Veja só a importância que tem. Pode falar. Para a salvação, é que assim, quando se fala em salvação, a gente não tem como dizer que foi ou não foi. Agora, uma pessoa que tem um pensamento desse, um pensamento conforme essa racionalidade que a gente está entendendo, é uma pessoa que desacredita que o Senhor Jesus é quem salva. Então, ela desfaz do que? Dos princípios cristãos que nós vamos ver no final. Então, se você não acredita nisso, como você acredita que você pode ser salvo pelo Senhor? Você entendeu? A gente tem que entender o seguinte, ó. A Bíblia ela vai falar sobre criação, queda, redenção e consumação. Não é isso que a gente acredita? Como nós somos presbiterianos, são 4, né? Eu tirei, mas são 4. Como nós somos presbiterianos, a gente vai acreditar nisso. E a gente vai acreditar também no seguinte, olha, Deus criou todas as coisas, não criou? Tudo era perfeito, sim ou não? Sim. Com a queda, o que aconteceu? Todas as coisas foram corrompidas, não foi? Depravação total, não é? E a depravação total não é assim, eu atingi o meu ápice da depravação. Ele quer dizer que tudo que existe nessa terra foi depravado, ok? E aí, o que aconteceu? Quando o homem ofende ao Criador, ele está ofendendo quem? Quem é de mais puro e santo. Nós não estamos ofendendo o Trump lá, nem o presidente Lula. Nós estamos ofendendo o Criador. Mediante essa ofensa, é necessário o quê? Que alguém pague a conta. E a conta era paga de que forma? Com sangue, não é? E o Senhor falou, olha, se você obedecer, você vai viver eternamente. Se você não obedecer, certamente você vai morrer. Ok? Então, esse contrato que existia, ele tinha que ser... Não, nós vamos fazer com que o contrato vale, não é isso? Vamos fazer valer o contrato. Então, fazendo valer o contrato o homem pecou, ele tem que morrer. Acontece que o Senhor, por isso que fala de amor e misericórdia, o Senhor falou o seguinte, não, mas eu vou pagar essa conta.
De que forma que ele vai pagar? Ele vai pagar que ele mesmo fala, olha, é necessário que se mude essa criação. Como é que vai mudar uma criação? Tem que nascer de novo, não tem? E nasce de novo do quê? Da água e do sangue, não é? O sangue de Cristo, nós não falamos para orar em nome de Jesus. Por que em nome de Cristo? Porque Ele que é o mediador. E nós somos santificados, justificados, por quê? Porque alguém morreu na cruz por mim e por você. Então, quando o Senhor olha a sentença, a palavra de Deus vai falar, a ira do Senhor estava contra quem? Contra os homens. Porém, com a morte de Cristo, a ira se desvia. E a ira não está falando do Senhor ficar furioso, mas está falando da justiça do Senhor, que era contra nós e foi contra Ele mesmo. Por quê? Porque Jesus é Deus. Então Ele paga a conta. Não pagou a conta? Então, se Ele pagou a conta, nós somos libertos. Agora, somos libertos para quê? E nós nascemos de novo e somos libertos para quê? Para viver com o Senhor eternamente. Não é isso que a palavra fala? E é isso que vai acontecer, é isso que a gente crê. Só que esse é um raciocínio de que ótica? Da ótica da revelação especial. Entendeu? Agora, quando vem uma teologia crítica, ela vai falar, não, quando você morrer, você vai, sei lá, vagar eternamente, não, sei lá o que vai acontecer, mas aí eles falam, esse negócio de reino de Deus aí não existe muito não. Ok? Está entendido? Tá claro ou estão em dúvida? Pode falar. Deixa eu te passar aqui. Não é que o pessoal não escuta. Você comentou sobre a racionalização da fé, falando que Paulo defendeu e Pedro, e a própria Escritura fala sobre racionalidade. A questão é, o que é racionalidade? Se a gente pegar a história da Igreja Reformada na Holanda, depois da queda do Império Napoleônico, a gente vai ver que a teologia liberal ela foi imposta pelo governo. E ali, na época de Bavinck, Kuyper ali, a igreja ela teve que fugir. E tem uma frase de Bavinck, não sei se é atribuída a Bavinck ou a Kuyper, que fala sobre cinismo teológico. E o cinismo teológico nada mais é do que a racionalização da fé. E a pergunta que a garota fez ali, eu não sei o nome dela, desculpa, que ela colocou em questão justamente a fé, e você mencionou ali o Søren Kierkegaard, tem um livro dele que chama Temor e Tremor, que é justamente esse ponto que ele toca. Ele fala o seguinte, Abraão, a hora que pegou Isaac e levou para o sacrifício, se ele fosse racional, se não fosse o salto da fé, que é justamente ali que você colocou, se não fosse o salto da fé, como que seria essa racionalização? Porque essa fé não é mitológica, porque ele ouviu um pedido de Deus. Mas a partir do momento que ele vai, e se não fosse Deus, ele estaria assassinando o filho. Então, a racionalização é justamente isso. Se eu pego a racionalização da fé e reduzir ela, eu apenas trabalho na camada moral. E a partir do momento que eu trabalho somente na camada moral, eu estou fazendo teologia a teologia liberal. E aí não tem esse elemento justamente que é o mítico, vamos dizer assim, que é a ligação com Deus. Então, como que a gente trabalha isso? Como que a gente pondera isso? Como que a gente consegue, como cristão, a gente trazer isso para a nossa vida de forma que a gente realmente tenha uma vida real com Deus, mas que não racionalize a fé, mas também não caia para o outro lado, onde a gente mistifica tudo e traz como se fosse os exemplos que você disse do totemismo, ao ponto de se transformar num esoterismo. Entende? É que assim, quando a gente fala da racionalidade da fé defendida pelos apóstolos, é uma racionalidade dentro de todo o contexto bíblico. Daí, por exemplo, você vai falar do mito.
Quantas vezes o Senhor abriu o mar? Uma vez. Daí nós vamos ver, entre outros milagres que aconteceram, né, entre quantas vezes teve um dilúvio. Então, quando a gente pensa assim, o que é mistificar? É a gente falar o seguinte: olha, se o Senhor vai falar comigo, vocês lembram da história esqueci o nome dele, mas é a história do rapaz que ele colocou um novelo e aí tinha que ficar. Gideão, é isso aí, obrigado. Então, na história de Gideão. E aí ele falou o seguinte: ó, Senhor, se o Senhor for falar comigo e for assim, o novelo tem que estar, tudo tem que estar úmido e ele seco. E aí depois o Senhor fala, não, agora é o inverso. Tem que estar ele molhado e o restante seco. Então vejo que isso aí já é mistificar. Por quê? Porque a gente tem, o que é a racionalidade da compreensão? É a gente entender que houve as fases na Bíblia, onde existia que Deus falava, né, mais de perto, depois falou pelos profetas, depois pelos apóstolos, pelo Filho e pela palavra de Deus. Então a gente tem que compreender o que vai acontecendo na história. Por exemplo, a descida do Espírito Santo. Quando foi? Toda vez agora, por que a gente não acredita que somos batizados pelo Espírito Santo? Porque houve naquele momento da história que foi reconhecido que o Espírito Santo veio, né, porque Cristo falou, eu vou subir aos céus, mas eu vou mandar o Consolador. E quando ele manda o Consolador, aí tem a inauguração, vamos dizer assim, do Espírito Santo. Mas aquele agir do Pentecoste existiu depois? Não. Então, assim, essa é a diferença, a compreensão da história bíblica, ela vai te dando o quê? A racionalidade, mostrando o que é um mito e o que não é. O que é um mito através da nossa cabeça, né? O que nós estamos fazendo de forma mitológica ou não. Mas assim, de certa forma, é difícil mesmo que a gente compreenda. Por isso que a gente tem que compreender cada vez mais a palavra de Deus. Tem gente que fala o seguinte: não, os milagres como era no passado não existem mais. A gente conversa com um missionário que quando não tem recurso ele fala, olha, o Senhor operou um milagre onde eu estava. Entendeu? O que é operar um milagre? É o Deus que criou as leis, fazendo com que as leis sejam quebradas. Eu não sei se foi claro para responder, mas assim, mas a gente pode até depois estar conversando um pouquinho mais, só para a gente dando um andamento melhor, mais rápido da aula. Muito bem, vamos continuando aqui. Então, quando a gente vê aqui a defesa que Schleiermacher faz, ele vai falar sobre hermenêutica. O que ele vai falar sobre hermenêutica? Ele vai falar, transformou em um conjunto de regras para texto específico, arte e compreensão. Ele vai fazer aqui, no círculo hermenêutico, a ideia de que entendemos que todos através das partes e partes através de todos. Reconstrução psicológica, ele acreditava que o intérprete deveria tentar entender o autor tão bem ou até melhor que o próprio. O que ele está falando aqui? Ele defendia que a teologia era o sentimento que você tem. Que sentimento? Como que você compreende? Qual sentimento que vai fazer com que você pense e age como um cristão? Então, o que importa para ele é o que cresce dentro do seu coração e o sentimento que você tem em relação à teologia. E aí a gente tem, depois dele, aqui é até mais perto da gente, Bultmann. Bultmann é um teólogo muito utilizado na teologia liberal, né? Então, como eu falei, muitas universidades que ensinam teologia, ela vai citar muito Bultmann. E aí, o que Bultmann faz? Vamos ver primeiro os conceitos dele, ó. Desmistificar o mito, vamos falar assim.
porque é difícil aqui, né? Hermenêutica existencial, crítica das formas e fé versus história. Bultmann ele vai falar e ele vai ser contra. Ele diz que da história de Jesus, dos milagres de Jesus, ele fala que 90% não é verdade. Então só aí a gente vê. Ele vai falar assim que boa parte do que existe na Bíblia é tudo mito, tudo coisa que a gente pensa que é verdade e não é verdade. Mas o ponto principal que eu queria passar para vocês é isso aqui, ó. Olha a influência que tem. Então, dentre as influências, olha, ênfase na razão como critério para validar todas as coisas, inclusive questões espirituais. Então, você orar, eles acreditam o seguinte, que quando você ora, não existe ninguém a não ser você mesmo se escutando. Então, você orar para um Deus e achar que Deus não está presente, é coisa que você não é crente, né? Não é igual o André Valadão fala, você não é crente não, né? É isso mesmo. Como é que se ora pensando que Deus não existe? Depois, surgimento do deísmo. Então, aqui é aquele ponto que, sabe aquela teoria que eles falam? Que Deus criou o universo como um relógio, deu corda e aí o universo funciona como tem que funcionar, né? De acordo com até um dia que essa corda termina. Muito bem, e aí Schleiermacher vai falar o seguinte, ó, rejeitou doutrinas tradicionais como queda, pecado original, nascimento virginal, ressurreição e ascensão de Cristo. Ele acredita em Deus, mas ele fala assim que o Deus que você tem no seu coração, de certa forma, cada um tem um Deus para si mesmo, né? E aí a gente tem aqui, ó, representa dogmas tradicionais, enfatizando valores morais e a visão histórica do cristianismo. O iluminismo trouxe ênfase na razão e rejeição de dogmas religiosos. E aqui Engels influencia teólogos liberais com abordagem dialética e idealista. E aí a gente tem aqui... E congelaram, aí é eles lá, né? Ou eu aqui? Ah, descongelou. E aí, continuando aqui, ó. Nós temos... Os relatos bíblicos dos milagres são invenções do quê? Dos judeus. O que eles falavam? Eles falavam o seguinte também, olha, tudo isso que aconteceu lá, dos apóstolos, é que, de certa forma, eles não queriam trabalhar da forma que eles trabalhavam. Então, criou-se isso aí para quê? Para que eles pudessem até ter uma renda, né? Lógico que talvez valha para o nosso dia, né? Tem muitos pastores que pensam assim, mas que os apóstolos pensavam assim, não é verdade. Então, a Escritura contém erros, e eles falam que é erros grosseiros, né? Interpretar a Bíblia historicamente significa reconhecer que ela contém contradições. A igreja cristã se perdeu na interpretação da Bíblia através do século e somente com o iluminismo, o racionalismo e das filosofias é que começou a analisar a Bíblia de forma crítica, expurgando o quê? Os mitos, fábulas, lendas. Vocês lembram que eu li o texto de Judas? Eles falam, pelo texto de Judas, eles falam isso aqui, que isso é batalhar contra o quê? Batalhar contra o pensamento errado. O sentimento religioso é universal, isto é, cada ser humano é capaz de experimentá-lo. E esse sentimento que dá validade à experiência religiosa e torna possível o ecumenismo. Por quê? Porque não importa o que você fizer, Deus é amor e você vai ser salvo. Todas as religiões vão acabar fazendo o quê? Vão salvar as pessoas. Não é o meu pensamento, é o pensamento liberal. E aí a gente tem aqui, ó, os conceitos básicos, né, de Schleiermacher. Então, a religião como um sentimento, ou seja, é a consciência distintamente humana de algo infinito.
e além dele próprio, da qual ele depende de tudo. Salvação. Crência na salvação de que todos, segundo ensina, mediante a morte, caminharão rumo à infinitude. Dependência total de Deus. A resposta mais elevada dada pelo homem é o sentimento referente a Deus e ao senso de total dependência dele. Você cria o Deus para você e que, de certa forma, você vai depender dele. E aqui, mais importante, aqui a Bíblia, as Escrituras tinham que submeter ao quê? Ao escrutínio. Para ele, a Bíblia não deveria mais ocupar autoridade suprema. E ele fala que a Bíblia é extremamente severa. Veja só, são teólogos que defendem isso. E ainda hoje em dia defendem esse tipo de coisa. E aqui Bultmann falou, a Bíblia não é a palavra de Deus. Olha o que ela fala, ó. Contém. Vocês conhecem isso aqui? Tem gente que está rindo aqui que já sabe. Veja de onde vem isso aqui, né? A pessoa de Jesus não guarda relação com a história. Sabe o que eles falam? É impossível provar que Jesus existiu. Então, se é impossível provar, risca ele. O Evangelho é um mito, ou seja, boa parte do que se tem no Evangelho não é verdade. Então, a teologia liberal é fruto das diversas transformações políticas, econômicas, sociais, filosóficas, científicas e nas artes. A religião, né, nós vamos ver que ela, em determinados momentos da história, nós vamos ver que boa parte das artes, elas eram relacionadas com temas da igreja, né, temas bíblicos. É muito comum a gente ver obras de artes, pinturas, que era relacionado aí. Então, músicas também, no período dos hinos que foram formados, ela tinha influência da igreja. Então, o que a teologia liberal fala é que ela quer romper com tudo isso aí. Ou seja, movendo seus mais diversos proponentes à credulidade absoluta no quê? Na razão. Então, produzindo a negação da inspiração. O que ele fez? A Bíblia é um mito, então a gente faz o quê? Rasga ela. Se você rasgar a Bíblia, o que existe do cristianismo? Nada. Então, em última instância, o que ele quer fazer? Não é possível. Eu penso, e assim, quando você vê filósofos, pessoas que de mente brilhante, vamos dizer assim, elas chegam à conclusão que fala, olha, esquece a Bíblia. É impossível a gente não perceber que existe uma obra do mal que a gente relaciona lá com o Apocalipse. É impossível não imaginar que Satanás está trabalhando por trás disso. Por quê? Porque o engano, o mesmo engano, a sutileza que existe, ela vem trabalhando e vem fazendo com que o nosso coração vai acreditando em tudo isso. Agora, o que diz a palavra de Deus? Vamos aí, abrir rapidamente. 2 Timóteo 3, 16, 17. Como é que é? Palavra alta? Espada alta. Quem abrir primeiro vai receber um prêmio. Olha, pode ler. O prêmio, direito de ler na IBD, né? Vamos lá. 2 Timóteo 3, 16 e 17. É isso aí. Então a palavra de Deus, ela quer fazer o quê? Ela quer instruir, ela quer ensinar, ela quer mostrar para o homem o que o homem é, aonde o homem, como Deus formou o homem e a que ponto o homem chegou. E ela quer falar o seguinte, ó, que para que o homem haja conversão, é necessário o quê? A compreensão da palavra de Deus. Romanos 1, 16, 17. Podem ler.
Isso aí. Então Paulo vai defendendo que a palavra de Deus é o Evangelho. E o Evangelho é o quê? É a boa nova que salva a minha vida e a sua. Então a palavra de Deus, ela vai mostrando o quê? Como o homem, e qual é a forma que o homem consegue se converter e salvar, e ser salvo. Mateus 16, 16, 18. Quem que é Jesus? Então, quem é o Senhor Jesus? O Senhor Jesus é o Salvador, é o Rei, é o Senhor e Salvador, que também não tem jeito. Ele, para uns, ele vai ser talvez motivo de chacota, mas com certeza, né, vai ter o resultado dessa chacota, e para outros, é o Senhor da salvação. E Efésios 2, 20 a 22. Nós somos edificados sobre a doutrina dos profetas e dos apóstolos. Essa doutrina é a mesma palavra de Deus, escrita por aproximadamente 1500 anos, escrito em hebraico, aramaico, em grego, escrito por mais de 40 autores. Essa é a palavra que ela nunca teve outra versão, é a mesma de que foi. Lógico, daí as pessoas vão falar, mas tem adequação. A adequação não é mudança de versão. Então essa palavra é quem traz conforto, essa palavra é quem transforma, essa palavra é quem garante o quê? Que nós estaremos e estamos com o Pai. Em 1 Pedro 2, 6 a 10. Pedro 2, 6 a 10. Muito bem. Então, o que todos esses textos estão querendo dizer? Eles estão falando sobre isso, ó. E aqui, quando surgiu o movimento liberal, lógico que existiu aí a contrapartida. Existiu os chamados fundamentalistas. Os fundamentalistas aí também, como sempre, acabaram se perdendo um pouco. Mas esse primeiro momento eles defenderam isso aqui, ó. A divindade e a humanidade de Cristo. A crença que Jesus é totalmente Deus, totalmente homem. O Filho de Deus que habitou na terra. Como que a gente prova isso? Só pela fé. Se não é o Senhor transformar o meu e o seu coração, a gente não tem como. Não existe Deus, não é algo que se coloca no microscópio e vai falar, olha, existiu Deus, ele é assim, assim, assim. A autoridade das Escrituras. A Bíblia é reconhecida como palavra de Deus inerrante e autoridade máxima. A salvação é um dom gratuito de Deus recebida pela fé e não pode ser conquistada ou comprada por mérito. A morte e ressurreição. Jesus morreu na cruz pelos pecados da humanidade, desceu ao inferno e ressuscitou fisicamente ao terceiro dia, vencendo a morte. A Trindade é crença em um único Deus que subsiste em três pessoas distintas.
o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E, logicamente, o pecado, é necessário o reconhecimento do pecado para que Cristo nos converta. Irmãos, como foi dito, né? Nós não temos, e ninguém consegue provar a Deus. Ninguém consegue, nem a Bíblia mesmo, ela não consegue provar a Deus. Mas assim, o ensino da Bíblia é inegável que ele transforma vidas. É inegável que ele transforma a minha e a sua vida. Por quê? Porque cada um de nós sabe como somos nós. E sabe que se não for pelo poder de Deus, pela misericórdia de Deus, a gente não estaria aqui. Só Ele consegue transformar homens ímpios em servos do Senhor, como foi o apóstolo Paulo. Só Ele consegue fazer isso. Pode falar, Vinícius. Pode usar o meu aqui. Eu acho que o que vale ressaltar, sim, que é bacana da gente pensar, né? Que o movimento liberal que a gente fala aqui e o liberalismo do século XVIII, eles são um pouco diferentes, porque o liberalismo do século XVIII ele vai atingir mais um movimento político, econômico, daquela situação. E o fruto da nossa fé reformada é desse movimento. Do movimento que criticava a Igreja Católica da época, né? E aí começa a vir a reforma protestante. Nós somos frutos disso daí. Então, toda essa tese do fundamentalismo, ela é baseada no que foi escrito pelos reformadores da época. E os 5 solas, e o calvinismo, e os 5 pontos do calvinismo. Então, assim, o ponto bacana da gente ter e pensar nisso daí é que, 1 Pedro, a Bíblia fala que a gente tem que saber da razão da nossa esperança. Então, o ponto vital disso é que o quanto você conhece da sua teologia, o quanto você conhece da Bíblia que você defende, entendeu? E o liberalismo teológico, ele já vai vir na ideia de relativizar. Ele vai falar que a travessia do Mar Vermelho era uma maré baixa, entendeu? Então, eles atravessaram, entendeu? O mar estava em contínuo movimento, só que a maré baixou. Então, por isso que eles conseguiram atravessar com água na canela. E a Bíblia fala que não foi isso. Então, esse relativismo da Bíblia é o perigo. É onde entra Satanás falando da serpente no Éden, né? Você não vai morrer, fica tranquilo, entendeu? Então, a ideia é, o liberalismo do século XVIII trouxe a reforma protestante e trouxe toda a mentalidade crítica que a gente tem hoje da nossa fé reformada. Lembrando o seguinte, o racionalismo, que ele vem um pouco antes do liberalismo, o racionalismo, ele teve realmente, inclusive é o que o Vinícius falou. O racionalismo, ele esteve ligado, sim, com o movimento aí de Lutero e tal. Passando isso aí, e esse liberalismo que eu venho falando, ele é pós, né? Ele vem depois disso aí. Ele vem quase 2 séculos depois. Esse é o liberalismo que ele está afetando a gente aqui. Então, só para situar em relação à data. Esse liberalismo que a gente está falando, que é esse liberalismo religioso, é o liberalismo que traz até hoje em dia as questões aí que a gente que vai dizer contra, principalmente tenta derrubar a Bíblia, derrubar Cristo e derrubar a doutrina como da Trindade ou como o Espírito Santo. Então é isso que a gente está falando. E assim, é lógico que existe, a princípio, muitos deles que eles não estão tomados de rancor contra o cristianismo, ou eles querem fazer uma defesa muitas vezes contrária. Muitas vezes eles tinham no coração um sentimento até bom, que ele queria mostrar e descobrir a verdade. O problema é que nesse ato dele querer trazer a verdade, ele deturpa a verdade e chega a uma heresia, ao ponto de desconhecer, né, o Senhor Deus por trás de todas as coisas. Quando a gente entra no racionalismo, e aí nesse liberalismo, a gente realmente, dessa forma que se prega, você vai falar, nada faz sentido.
e nem a vida do ser humano vai fazer sentido. Porque se a gente não vive para quem a gente crê, tendo a certeza que a gente estará com o nosso Deus, nada do que a gente faz sentido. Daí vai entrar aquela frase que comamos e bebamos, por quê? Porque amanhã a gente vai morrer. Ficou claro? Claro como o sol de hoje? Não é fácil, não. Esse tema não é um tema fácil. Como eles traz aí muita história, né, e aí o tempo nosso é curto, ele se torna um tema, às vezes, de certa forma, maçante, e ele se torna um tema que gera muitas dúvidas. O que tem que ficar de tudo isso? E não é porque a gente é contra, a gente tem que compreender. A gente também não é contra o racionalismo que existe. Por quê? Porque o crente, ele tem que ser ele é um crente racional. Ele compreende que Deus deu, né, toda essa infinitude de coisas, né, e ensina sobre reações químicas, né, ensina sobre a física, sobre a matemática, tudo isso é conhecimento do próprio Deus. Só que o que a gente tem que compreender é que todo esse conhecimento foi dado por alguém. E esse alguém é o próprio Deus. Por quê? Ele cria o ser humano capacitando cada um de nós para compreender as verdades dele. E essas verdades dele é o que faz diferença na nossa vida. Antigamente, a teologia era a mãe de toda a ciência, até que veio, né, o liberalismo, entre outras teorias, e derrubou, falando, não, isso aí é tudo mito, essa teologia é mito. Mas não é. A gente tem que resgatar o quê? A compreensão que, se existe um mundo que tem que ser estudado e tudo que tem nele pode ser estudado, é o Senhor nos dando a capacidade da gente compreender o que a gente não compreende. E aí, o que vai acontecer? Com todos. Você pode crer, pode não crer. Um dia você vai fechar os olhos aqui e você vai falar o quê? Ou vai ficar como Voltaire, que diz que ele, quando estava para morrer, ele falava assim que... Ele falou, né, quando ele estava lúcido, ele falou assim, olha, se um dia vocês verem eu clamando por Deus, pode me internar porque eu estou ficando louco. E diz que quando ele foi morrer, ele gritava porque ele via coisas, né, via o inferno, via demônios, e ele gritava pedindo para, pelo amor de Deus, mandar um padre, pelo menos, para poder rezar por ele. Não sei se mandar, né? Provavelmente não mandaram, sabe por quê? Porque ele falou assim que se ele pedisse é porque ele estava louco. Então interpretaram provavelmente que ele estava louco. Então assim, um dia isso vai acontecer, né? Eu aposto que muitos deles já sabem qual é a verdade, né? Se o Senhor não teve misericórdia. Mas assim, não existe outra forma. E eu assim, e até por experiência, lógico que a experiência, né? Ela não é base científica e muitas vezes não comprova. Mas a gente percebe que quanto maior o conhecimento e busca pela palavra de Deus, melhor é para o ser humano. Ele consegue lidar com os conflitos, com os pensamentos dele. A palavra de Deus é um remédio tremendo para que a gente entre, né, e tenha a serenidade de viver a nossa vida aqui. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te dou honras e glórias, ó Pai, porque quanto mais estudamos, Senhor, conseguimos ver a Sua presença, ó Pai, a Sua bondade, o Seu amor nos ensinando, ó Pai. Sabemos, Senhor, que existe, Senhor, muitas teorias, Senhor, muitas filosofias, que conforme o próprio apóstolo Paulo, Senhor, tenta nos enredar, ó Pai Santo, tenta nos desviar. Mas nós te pedimos, Senhor, pela luz da Sua palavra, Senhor, que o Senhor nos instrua, que o Seu Espírito nos direcione, ó Pai, para ter a compreensão necessária, ó Pai, e saber, ó Deus, como lidar, como aprender, como
escapar, ó Pai Santo, de conflitos e de tantos outros problemas que existem nessa vida. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, ó Pai, nos instrua, nos ensine, e que cada um de nós, Senhor, possa defender que somos realmente servos do Senhor, filhos do Deus Altíssimo, e pertencemos ao seu reino, ó Pai. É o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém, Senhor.